Novidade, M&M's Cookies edição limitada. São confeitos de chocolate ao leite com biscoito sabor baunilha. E vem com 35 gramas, 10 gramas a menos do que M&M comum. Não esquece de curtir o vídeo e seguir a gente. Vamos lá experimentar, né? Pegar aqui. Tá gostosinho. Combina a crocância do confeito com a do biscoito. Mas é bem doce, extremamente doce. Pra quem gosta de muito açúcar mesmo. Experimentei aqui. Antes de mais nada, ela formiga porque é bem doce. E assim, gente, eu não fiquei tão empolgada, né? Principalmente porque tá tudo muito, muito, muito doce e quase não vem nada, né? Aqui nesse pacotinho, vem muito pouco nesse pacotinho. O que eu achei legal foi, tipo, as crocâncias, né? Que tem a crocância do confeito e a crocância do biscoito. Mas em termos de sabor, eu achei tudo muito doce, assim, pra conseguir distinguir algum sabor daqui. Mas é isso, gente. Se vocês forem Super Mega Blaster Formiga, comprem pra experimentar, né? Que é edição limitada, né? E aí ver o que vocês acham. Mas pra mim, eu confesso que não me empolgou muito, não.